Comigo já tenho o Padre Dr. Francisco de Oliveira, que vai apresentar aqui a obra de Angelino Pereira. Bem-vindo ao Culturando, estar aqui para falar deste livro. Já tive a oportunidade de mergulhar neste diário e nestes mistérios. O que é que nos pode dizer sobre este livro, que não seja levantar muito o véu lá para casa, não é? Sim, este livro é um desafio sobre a vida concreta de um professor, o Rafael, que se encontra com uma aluna, a Sara, e depois encontra-se com a menina que escreveu o tal diário, com esses mistérios, que é a Leonor. Vai conhecer uma história com muita dor, com muito sofrimento, mas ao mesmo tempo uma história de amor, um amor carnal, de carne e osso, um amor de eros entre um homem e uma mulher, ou entre um homem e duas mulheres, e toda aquela história da viagem que ao fim e ao cabo é a própria vida de cada um de nós. Viagem que mergulhamos em mistérios, porque a vida é um mistério. O mistério no sentido mais nobre da palavra que eu lhe posso dar, que é aquilo que nos é revelado, mas que nós nunca poderemos possuir, que está para além de nós, e a vida é isso mesmo. O mistério do diário remete-nos para uma introspeção muito forte, quase como um exame de consciência secular. Do seu ponto de vista, tanto académico como espiritual, como é que interpreta esta necessidade do autor mexer em inquietação através do romance? Porque ele põe o nosso cérebro a mexer, porque ele mexe aqui com muitas vertentes. Mal seria o escritor ou o filósofo como eu que não se inquieta e não inquieta os outros. Ou como diria Saramago, eu estou aqui para ser um desassossego permanente e desassossegar os outros. Portanto, todas estas realidades mais físicas, menos físicas, mais encarnadas ou mais desencarnadas, que para mim é uma realidade total, é sempre de facto um desafio que nós devemos ter. E a introspeção que é feita é uma introspeção pessoal, uma introspeção de encontro com os outros e da própria vida. E colocar que esta vida que nos cerca, ao fim e ao cabo, é um horizonte que se esgota? Não. Se calhar outros horizontes, ou melhor, um horizonte maior que possa abarcar isto tudo. E este desafio é permanente na questão da religião ou das religiões, das espiritualidades, da própria filosofia, da literatura, de todo o saber, em que somos desafiados e concretamente a sermos capazes de escrever, ou melhor, teclar e imprimir depois em papel os nossos próprios sentimentos, que é um desafio muito grande, porque a nossa palavra escrita ou falada não consegue alcançar tudo aquilo que é a existência real de cada um de nós ou do nosso coletivo, acho eu. Temos que ir também para o invisível. Com certeza, e o invisível é algo que é fundamental a nós, como diz a Saint-Exupéry. É o invisível que é essencial à vida. Quando nós falamos de amor, o que é o amor? É o toque, é o beijo, é o abraço? Mas é muito mais do que isso. É a capacidade de me comunicar, de me comungar, de fazer comunhão com o outro, que vai para além do abraço, ou se quisermos vai para além do próprio sexo. O sexo se esgota rapidamente e o amor permanece e continua, embora ele seja uma expressão belíssima desse mesmo amor. E portanto esta realidade do invisível não quer dizer algo de oculto, de obscuro, mas quer dizer de algo que de facto faz parte de nós, que somos também, eu sou próprio, a mim, invisível. Eu não me conheço completamente, nem me posso conhecer, nem me quero conhecer. Eu gosto de me surpreender, me deixar surpreender por mim próprio, como gosto de me surpreender, deixar surpreender pelos outros. Uma maravilha a vida feita assim, não é? Feita de surpresas, de prendas, de presentes que vêm ter connosco e que nos deixam ficar sempre admirados. Prontos para ver de novo, prontos para admirar. Que maravilha. É isso, sem dúvida. A mensagem central, depois de analisar o livro para o apresentar hoje, não é? Qual é, na sua opinião, a principal pergunta ou a principal reflexão que o leitor deverá fazer quando fecha o livro? Eu penso que a grande questão que Angelino põe aqui é a questão do amor. Do amor na sua concretude plena, o amor na vida profissional, o amor na relação com as mulheres, o amor na relação com os outros, o amor na relação com os animais, que é uma coisa belíssima que ele põe ali. É preciso vencer este especismo que ainda existe na cultura humana, e este amor é para mim a grande questão do livro, que é um amor que ele tem expressões belíssimas, de um erotismo maravilhoso, mas ao mesmo tempo é este amor que é capaz de ir além dele próprio. Quando ele é capaz de fazer aquilo pela Sara, com quem vai usufruir de muito prazer, e a Sara de prazer com ele, ele faz ali um sacrifício de si, que queria ir com uma introspeção muito sozinho, pessoal, ao encontro com aquela gente que dizia: o que é que estás aqui a fazer, o que é que vens aqui procurar? Ele mesmo assim foi capaz de conviver e dar aos outros. É porque, como diz Guerra Junqueiro, viver é conviver, é viver com os outros, sozinhos não vivemos. E portanto este amor que ele põe aqui, esta questão de que eu para amar, eu para ser amor, preciso ter alguém que me ame. Seja a Sara ou a Leonor, seja a Luna.
a cadela. Portanto, é este amor que eu acho que é a grande mensagem que ele me põe, que é sempre um mistério. Porque me namorei por esta mulher? Porque amo este homem, porque gosto deste animal, porque gosto desta casa. É sempre um mistério, supera-me sempre. Nós temos a mania de tentar racionalizar todas as coisas, de fazer tudo como se fosse matemática, mas a vida não é só matemática. Embora alguém nos diga que tudo é matemática. Sim, ok, podemos aplicar, porém, a vida é muito mais que matemática. E para terminar, as viagens sempre também retratadas na escrita do Angelino. Sim, porque se ele é um escritor, como eu sou um filósofo, estamos permanentemente com a mala feita para partir. Nunca chegamos a lado nenhum, estamos sempre em partida. Quando o escritor chegar e não tiver mais nada para fazer, deixou de ser escritor. Ou como digo aos meus alunos, quando o filósofo diz, já sei tudo, deixaste de ser filósofo. Já alcancei a verdade, deixaste de ser filósofo. O filósofo está sempre pronto para fazer caminho. E como diz o poeta, o nosso amigo brasileiro, o caminho faz-se caminhando, de outra forma. Mensagem final lá para casa, para o Angelino e também para os leitores que têm que pegar neste livro. Parabéns ao Angelino por mais uma obra fantástica sobre o que é a vida humana, a realidade humana e a história da humanidade. E um desafio para que todos devem, de facto, ter a coragem de manusear, cheirar, arriscar estes livros, comê-lo, como diz São Bento, para que sejam capazes de perceber que a sua vida também passa por aqui. Talvez não tão atrevida como a dele, que é capaz de superar muros e murais com U e ser capaz de construir pontes num amor que é carne, é osso, é espírito, é entrega, é encontro. É uma maravilha. Portanto, leiam, que vai valer a pena. Obrigada, Dr. Francisco, e ficamos com as palavras do Padre Dr. Francisco, que nos fala aqui um bocadinho, uma abordagem muito geral do que é este livro do Angelino Pereira.